Pessoal, vídeo importante hoje de uma reportagem que saiu no site BR Investing, e é o tipo de reportagem que a gente consegue entender e trazer isso para a nossa vida. Em uma entrevista, o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central do Brasil, ele falou que o custo de credibilidade por mudar a meta fiscal pode ser muito maior que o ganho orçamentário. O que significa isso? Para a gente entender o que ele está falando e como que a gente consegue trazer isso para a nossa vida, a gente primeiro tem que entender que o governo está tentando arrecadar o máximo possível. Esse é um governo que ele é bastante gastador, mas como ele chama investidor, ele gosta de investir bastante. Então ele precisa arrecadar cada vez mais e é por isso que a gente está vendo um aumento de impostos e até algumas cobranças de impostos retroativos. Isso é uma coisa bastante estranha, né? Uma empresa fazendo tudo conforme a lei, conforme as regras, e alguns anos depois vão lá e cobram o imposto que já tinha sido falado que não ia ser cobrado. Isso não tem lógica. Cobrar para frente, negociar uma futura cobrança é ruim, mas pode acontecer. Agora, cobrar uma coisa do passado, sendo que lá atrás tinha sido afirmado que não seria cobrado, não tem lógica, né? Isso é uma falta de respeito, inclusive. Então, como o governo está querendo arrecadar cada vez mais, para conseguir cada vez mais, e o mercado sabe disso, quando o governo vai emitir algum título, quando vai arrecadar dinheiro de alguma forma, né, através de investidores, ele tem um custo para isso. E esse custo, ele às vezes está ligado mais com como as pessoas veem que o Brasil vai estar daqui a alguns anos, na hora de ele receber o seu pagamento de volta, do que com uma taxa Selic ou com uma inflação atual. Ele é muito mais ligado com a credibilidade e por isso ele fala o custo de credibilidade. Então, se o Brasil ele está querendo arrecadar cada vez mais, se ele promete que no ano seguinte, né, no ano que vem, ele vai conseguir gastar só o tanto que ele arrecada e não gastar mais do que arrecada, que isso é uma coisa normal, né? Qualquer pessoa, o certo é gastar a mesma quantidade que ganha, não criar dívida, uma coisa natural. Ela não vai estar enriquecendo, né? Um país não vai estar enriquecendo, mas ele vai estar estável. Nesse caso, o presidente comentou que não se importava se o Brasil fosse ter um déficit de 0,5%. E ele usa porcentagem, 0,5%, 0,25%, 0,75%, porque talvez o número cheio, o número real, doa muito no ouvido, que seria algo em torno de 150, 170 bilhões de reais. Então, ele falar isso, ou seja, ele mudar a meta, que a meta é zero. A meta é você gastar no máximo o tanto que você arrecada. Isso seria, né, zero. Quando você pretende ou você só fala que pretende mudar a meta, isso já causa um problema. Os investidores começam a pensar, peraí, eu investi no Brasil ou eu estou investindo no Brasil e daqui a pouco, daqui a alguns anos, quando for hora de eu retornar meu dinheiro com os juros, com o custo desses juros, pode ser que o Brasil já esteja gastando mais do que ele arrecada e ele não vai conseguir me pagar. Então isso é um problema. Imagina que você tem algum conhecido que vai pedir algum dinheiro, alguém que está ali precisando de uma forma, sei lá porquê, cada um tem suas necessidades, e essa pessoa promete que ela vai conseguir pagar, ela vai, né, trabalhar aquele seu dinheiro, vai ganhar dinheiro para ela e ainda vai conseguir pagar os seus juros de volta, e do nada, depois que ele pega dinheiro seu e depois que você prometeu que no mês seguinte você vai continuar aportando nele, continuar ajudando ele de alguma forma, ele fala que vai começar a gastar mais do que ele já ganha. Então, se ele vai gastar mais do que ele ganha, ele não vai conseguir nem pagar as próprias contas. Imagina o investimento que você está fazendo nele. Você entende qual o tamanho do risco disso? Qual é o problema disso? E quando o Roberto Campos fala sobre o custo de credibilidade, eu trouxe isso muito para pessoas. Por isso que eu dei esse exemplo de imagina você emprestando para algum conhecido seu, porque é exatamente isso. Por mais que seja um país, ele pode produzir mais moeda. Se ele produzir mais moeda, se ele produzir mais dinheiro, ele vai causar mais inflação, o poder de compra vai diminuir, ou seja, ele vai estar te pagando mesmo ou menos. É interessante observar esse tipo de coisa e entender que credibilidade não é só para o governo, não é só para a prefeitura, não é só para o governo estadual. A credibilidade é para você.
Os bancos olham a sua credibilidade. Não importa só o dinheiro que você tem no banco ou não importa só o seu patrimônio. Importa se você tem, por exemplo, um financiamento e você está todo mês pagando correto esse financiamento. Importa se uma empresa ela está sempre fazendo financiamento e está sempre pagando de forma correta. Isso para o banco importa muito mais para uma pessoa que simplesmente tem uma empresa grande ou para uma empresa que tem um grande patrimônio, mas nunca foi testada a sua credibilidade. Então isso a gente consegue trazer para a nossa vida e entender, quando a gente vê uma reportagem dessa, o que significa o custo de credibilidade por mudança na meta. É isso, são as pessoas não confiarem no Brasil, são as pessoas não confiarem no governo brasileiro. E quando a gente imagina, mas o que isso tem a ver? Isso está muito longe de mim, isso aqui é totalmente ligado com os títulos do governo. E caso você não saiba, a aposentadoria de milhões de pessoas no Brasil é ligada aos títulos do governo, é em fundos que são ligados com títulos do governo, são fundos de renda fixa. Então tudo que a gente vê isso aqui não é distante. Por mais que você não sinta no seu bolso hoje, se você não se preocupar, se você não se atentar, se você não estiver ligado aqui no canal e curtindo esse vídeo, pode ser que você sofra as consequências no futuro. E uma coisa muito legal de entender é trazer para você isso e entender o quanto vale a credibilidade de uma pessoa hoje em dia. Claro que antigamente, né, tem aquele ditado que fala que é no fio do bigode. Hoje em dia já muita gente não confia muito nisso, já, né, é uma coisa antiga, mas que provavelmente antigamente as coisas aconteciam melhor, existiam menos calotes, mesmo que não tivesse cobrando juros tão altos, justamente porque as pessoas queriam ter credibilidade por falar aquilo e fazer o que fala e cumprir o que fala. Hoje nos bancos, a forma de você cumprir o que fala é pagando em dia. Hoje nos bancos o que vale é você pagar em dia e aí você tem credibilidade. E no governo a credibilidade dele vem através do que ele fala e das suas ações, mas não são só bancos, são investidores, são fundos e são pessoas que vão se aposentar no futuro. E fundos que são responsáveis por gerir o dinheiro das pessoas que vão se aposentar. Imagina o problema que isso pode dar lá na frente, caso as taxas de juros comecem a se descontrolar, por causa da inflação e por causa desse tipo de coisa, por não seguir o que é um combinado, por tentar toda hora mudar uma coisa que já está estabelecida e funcionando. Esse é um dos grandes problemas do Brasil, infelizmente. Eu acredito no Brasil, eu acho que no futuro as coisas vão melhorar, eu sou muito positivista, né? Eu sempre acho que tudo vai melhorar e tudo está sempre melhorando, mas o que a gente vê é esse tipo de coisa, que finda arrastando o Brasil para trás e a credibilidade do Brasil e do brasileiro. E se você acha que esse vídeo te ajudou a pelo menos entender o que está acontecendo na economia e na política do Brasil, curte aqui embaixo e comenta, que é para o algoritmo entender que esse vídeo é importante e mandar para mais pessoas. Vamos espalhar o conhecimento, que eu tenho certeza que o conhecimento é uma arma muito forte que pode levar o Brasil para frente. E eu espero vocês nos próximos vídeos.